Boa noite a todas e a todos. Obrigada pela presença. Vamos iniciar, então, o lançamento do vídeo A Psicologia Social e Social na Psicologia. Essa é uma produção, né, do Grupo de Trabalho de História e Memória da Psicologia em São Paulo. A gente vai começar com o Guilherme Luz Fenerich, que é conselheiro, secretário do CRP de São Paulo. E ele vai falar um pouco e depois a gente continua. E aí eu explico. A gente vai ver o vídeo e, finalmente, o debate tão esperado. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos e de todas aqui da mesa aqui composta. Quero dizer, assim, na verdade, eu estou aqui de última hora substituindo a Elisa, presidente do Conselho. Ela teve um imprevisto de ultimíssima hora hoje, que ela não podia, né, não resolver. A gente estava em reunião de diretoria, então, né, eu desci aqui para representá-la. Peço desculpa já antecipadamente que não poderei ficar até o final do evento. Tá? Deixar aqui nas mãos, estão em boas mãos, na mão da Ilana. Estou aqui, né, eu acho que a importância, né, reforçar a importância desse projeto, né, da continuação do resgate da história e da memória da psicologia em São Paulo e no país, né. Relembrando rapidamente que o evento, o nosso grupo aqui de História e Memória está terminando o segundo ciclo de vídeos da História e Memória da Psicologia, né? O primeiro ciclo foi baseado nos pioneiros da psicologia no país, né? Este ciclo, que se encerra com este vídeo, foi um ciclo baseado nas áreas temáticas, né? Então, esse sobre a interface com a psicologia social. E ressaltar também que esse vídeo que apresentamos agora é fruto, na verdade, de um trabalho que foi executado, realizado na gestão anterior do Conselho Regional de Psicologia, né? Infelizmente, ninguém da gestão que nós convidamos para que está compondo a mesa pôde estar aqui hoje, né? Mas eles foram convidados e estão muito felizes com esse lançamento. Infelizmente, aí, por questão de agenda da correria do fim do ano, não puderam estar na mesa, né? Mas fica aqui o agradecimento a eles também por essa importante contribuição. Esse vídeo também terá um outro momento de discussão. Tem uma proposta de que ele também seja discutido, né, no debate no encontro regional da Abrapso, ano que vem, que vai acontecer em março. Né, então, fiquem de olho aí na agenda já. Já está começando a divulgação, mas a partir de janeiro será mais forte a divulgação. Fiquem de olho no encontro. Será em Santos. E também dizer que, assim, que estamos encerrando esse ciclo, mas para começar o próximo ciclo de filmes, né, desse projeto História e Memória da Psicologia em São Paulo. E a proposta do novo ciclo, né, é que seja um ciclo baseado em temas transversais, né? Então, começaremos aí, o primeiro filme será a discussão da questão racial e suas interfaces com a psicologia, né? Então, tem toda uma programação, depois uma discussão sobre a questão de gênero, mas o próximo é sobre a questão racial, aí, que já está encaminhado para ser produzido durante aqui os próximos meses da atual gestão aqui do Conselho Regional de Psicologia. Tá bom? Então, sem mais delongas, agradeço de novo a presença de todo mundo. Vamos lá. Bom, eu sou Ilana Montian, conselheira aqui, e eu queria apresentar e agradecer a presença dos nossos palestrantes, Odete de Godoy Pinheiro, que coordenou o projeto. Eu faço parte do GT de Memória e História, que eu coordeno, e a Odete, que coordenou esse vídeo, né, e todo o processo, né, de produção. É professora aposentada no curso de Psicologia da PUC de São Paulo, doutora em Psicologia Social e presidente do Conselho Curador da Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg. E queria também apresentar e agradecer ao professor Odair,
Furtado, que vai participar do debate, também aparece aqui no vídeo. Ele possui doutorado em psicologia social pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor associado da PUC de São Paulo, trabalhando no programa de pós-graduação em psicologia social e na Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo. Tem experiência na área de psicologia social, com ênfase em processos grupais, compromisso social, universo simbólico, produção de sentido, análise de discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho, subjetividade, formação, qualificação e psicologia sócio-histórica. Ou seja, teremos um bom debate. E, primeiramente, então, a gente vai assistir o vídeo, e depois a gente começa a nossa conversa. Obrigada. Então, a gente vai começar o debate. A ideia é que a professora Odete e o professor Odair falem falem algumas palavras para a gente, e a gente possa fazer uma conversa mesmo com todas e todos. É muita coisa, vou dispensar o óculos, não vou me atrapalhar. Antes de falar, eu gostaria de mencionar que não fui eu que coordenei o vídeo, mas uma comissão que foi indicada pelo grupo de trabalho, não é? História e Memória da Psicologia, que na época era coordenado pela Fátima Nassif, e aqui presentes as pessoas que participaram dessa comissão, a Mônica, né, e a Bruna, que não está aqui presente, mas que ajudaram nessa montagem, vamos dizer. Hã? Mônica, então. Então, o nosso trabalho foi, né, discutir com a produtora indicada aqui, que ganhou a licitação, e sugerir nomes, né? A gente foi sugerindo os nomes, e o trabalho, então, foi da narrativa. Então, eu vou falar pouco, na realidade, estou pensando um pouco sobre o que significou para mim a participação desse grupo de História e Memória da Psicologia na gestão passada, e o que me leva, então, a pensar alguma coisa hoje. O que eu estou pensando hoje? Na realidade, eu acho que eu fiz, durante esse tempo de trabalho no grupo, um exercício de transformar memórias pessoais, renovando o meu olhar para fatos do passado, dando a eles um novo significado. Ou seja, vivendo uma situação, de certa forma, ambígua, porque eu tinha memórias pessoais a respeito de fatos e uma época, e, ao mesmo tempo, eu estava tendo uma outra visão histórica, né, que não era só pessoal. Então, discutimos muito, durante um certo tempo, a ideia de pioneiros, né? Eu ajudei nessa elaboração da lista dos pioneiros, e havia uma grande discussão no grupo, porque as pessoas achavam que eu era uma pioneira. E eu resisti à ideia, dizendo que eu não era, né? Então, não era uma questão de vaidade pessoal dizer, não sou tão velha. Não era isso. Quer dizer, eu sou antiga, realmente, mas, na realidade, eu não agi no âmbito da psicologia como alguém que inaugurava alguma coisa. Eu brinquei com uma colega dizendo o seguinte: olha, pense nos pioneiros que desbravaram o oeste americano, aquelas carroças. Eu me sinto como uma criança que estava na carroça. Eu não desbravava nada. Eu diria que eu era alienado. Eu seguia a minha história, participei de algum jeito da criação do sindicato, da própria criação da profissão, mas, no momento, não era esse o foco do meu interesse, e, portanto, eu não me sinto uma pioneira no sentido literal da palavra.
Bom, eu acho que, dizendo isso, que eu pude olhar para esses fatos de outra forma, dando a eles um outro sentido. Eu comecei a pensar, então, que essa atividade de rememorar fatos, ela poderia não ser uma coisa estática, nem imobilizadora. Ela poderia ser um novo olhar, um olhar renovado para coisas que já aconteceram e, portanto, não era estático. Tudo tinha a ver com a relação que se estabelecia entre a pessoa que lembra e os fatos que são registrados. Bom, alguns personagens aí do vídeo são mais conhecidos, ou tive um contato mais próximo, e outros menos, né? E é interessante olhar para isso, porque, enquanto eu era professora da PUC, nem era do Departamento de Psicologia Social, portanto, estava distanciada dessa história, eu não tinha ideia de coisas que juntavam esses personagens, né? Tanto os da USP quanto os da PUC. E eu comentava com o Odair que ele tem um papel aí no vídeo de costurar um pouco, né? De fazer essa relação. Ele disse que é a edição que favoreceu. No entanto, a fala dele possibilitou a edição. Quer dizer, ele menciona pessoas importantes da USP, da PUC, quer dizer, desfazendo um pouco essa ideia de guetos, né, ou de rivalidade entre uma instituição e outra. Bom, continuando aqui no meu pensamento, eu vou fazer algumas reflexões sobre um texto muito interessante, não é muito recente, do Celso Pereira de Sá. Ele publicou um artigo na revista Psicologia, Reflexão e Crítica. E ele propõe um conceito psicossocial, segundo ele, que ele chama de memória social. Porque a memória, segundo ele, né, segundo sabemos, é um tema de inúmeras disciplinas, né, que procuram explicar esse fenômeno, que não é muito simples, né? Quer dizer, várias disciplinas podem se debruçar sobre ele. Então, ele está, na realidade, defendendo um espaço na psicologia social de estudo da memória. E aí ele traz alguns princípios e algumas afirmações que eu adotei e pensei sobre elas. Uma das afirmações é que a memória humana não é reprodução das experiências passadas, e sim uma construção que se faz em função da realidade presente. São necessidades e interesses presentes que reconstroem a memória, né? Então, por mais que a gente registre fatos, existe uma relação de cada um e de grupos ou de instituições com esses fatos que vão mudando através dos tempos. Eu achei isso muito interessante. E tem aqui presente, orientando aí da professora Maria do Carmo, o Eduardo, que me entrevistou há alguns dias atrás, muito interessante, que acho que ilustra isso. Ele vinha com um documento, né, da década de 80, que é a época que ele estuda, e tinha ali, nesse documento, uma fala minha. Na ocasião, eu era presidente do Sindicato dos Psicólogos. Eu olhei aqui, meu Deus, eu não lembro de nada, gente. Não lembro dessa fala, não lembro da situação, não lembro de nada. Quer dizer, não lembrava, agora eu relembrei. Então, foi uma experiência muito interessante, né? Porque, depois, lendo aquele documento, eu revivi alguma coisa, né? Mas que tinha sido apagada da minha lembrança, da minha memória, se vocês quiserem, porque, né, alguma coisa que passou. Então, algumas palavras que ele pedia que eu definisse, eu disse, não, isso aí nunca falaria outra vez isso, porque eu acho que não corresponde, né? É outra coisa. Então, essa ideia é uma experiência interessante, você pensar que aquele documento
não é você, é um documento. Ele mesmo achou isso, né? Quer dizer, ele nunca tinha entrevistado a pessoa que era o documento. Quer dizer, na realidade, eu me recuso a ser um documento, né? Então, um documento ou uma citação, eu não sou. Quer dizer, eu estou em movimento, vamos dizer. Então, uma memória parada é alguma coisa que me incomoda, porque eu acho que ela vai se renovando, a memória vai se renovando. A memória social, segundo afirma o autor, é alguma coisa que é construída e reconstruída. Então, mesmo as memórias pessoais, segundo ele, elas também sofrem influência de um tempo. Esse exemplo que eu dei é claro, né? Quer dizer, você lembra de coisas a cada vez diferentes coisas. Duas pessoas que vivem uma mesma situação lembram de formas diferentes dessa situação. Então, embora eu não quero negar, não quero cair num relativismo assim, absurdo de dizer que então não existe. Existem coisas, existem fatos, né? Mas, no âmbito dessa chamada memória social, não é isso que importa, né? Esses fatos, esses documentos, esses registros, eles existem, mas eles podem ser mudados. Então, não sei o que vai acontecer com essas coisas daqui a alguns anos. Então, eu diria, para concluir, que o CRP faz um trabalho de resgatar documentos, registrar depoimentos. Ele é um guardião de memórias da profissão, né, dos seus personagens e das suas histórias. Eu não acho que é função do Conselho selar uma verdade, né? Ele não faz isso. É um momento do CRP, é um momento dessa instituição que se propõe a registrar alguns fatos que, para eles, são importantes. O vídeo é editado de acordo com uma postura da gestão do CRP, né, daquilo que ele pretende. Mas eu acho que o fato dele registrar vai possibilitar você reconstruir essa história de algum modo, né? A psicologia, daqui a alguns anos, vai ser uma outra psicologia. E talvez esses dados sirvam para você enfrentar desafios, né, de outros tempos, de outras épocas, de outras histórias e de outras memórias, né? Então, para mim, eu acho que isso é o que me fez pensar e trazer para vocês. Obrigada. Acho que agora ligou. Bem, boa noite a todas, a todos. Um grande prazer estar aqui, mais uma vez, neste Conselho Regional, do qual a gente ajudou a construir uma história, né? Eu fui vice-presidente, a Ana depois foi presidente, a Odete foi da gestão. E sempre é emocionante voltar aqui ao Conselho e participar de suas atividades. Outra coisa que eu queria mencionar antes aqui de fazer os comentários que eu pensei é que é sempre muito bom ouvir a Odete. A Odete é de uma lucidez impressionante. É curioso que ela se autodesmerece, né? Ela sempre apresenta uma modéstia que não faz jus à importância da Odete nessa história recente da psicologia, e nós sentimos muito não ter a Odete junto no cotidiano nosso da PUC. Tá? E a fala dela é sempre precisa, cirúrgica, e ela consegue fazer uma análise sempre contundente e especial. Foi o que ela fez agora nesse momento, numa fala curta, mas ela pega exatamente o centro da questão.
e fazia isso tanto do ponto de vista do nosso trabalho acadêmico cotidiano, como do trabalho político. Tá? E sempre estivemos juntos isso, desde do sindicato, passando pelo conselho. Enfim, gosto muito da Odete. Bom, eu queria... É muito esquisito a gente assistir uma obra, um vídeo em que a gente aparece, né? A primeira vez que eu apareci, eu olhei e falei: nossa, como eu estou velho. A segunda coisa é que a gente começa a discordar do que falou. Falou: não é bem assim. Mas e a terceira coisa é que quem entende de história mesmo é esse povo que está aqui, são as historiadoras, elas que são as pessoas que têm autoridade para falar nisso. A gente pode falar daquilo que nós vivemos, e depois dos 60 anos a gente vira testemunha da história, né? E aí a gente fala o que lembra. Eu vou falar e a Ana vai corrigir depois, vocês vão ver. Ela vai falar: não foi bem assim. Ela sempre faz isso. Agora, eu quero fazer alguns comentários. Não adianta reproduzir, né, o que ouvimos. Aliás, o vídeo está tão bem feito, né, tão bem estruturadinho, que ele emociona a gente. E depois nos remete a pessoas queridas, como o caso da Silvia. Entretanto, veja só, talvez a ideia fosse essa mesmo, mas nós ali estamos falando da história da psicologia social em São Paulo. Estamos falando desse ponto de vista. Aliás, é muito comum. Né? Comum no fato de que paulistas, nós paulistas, uma paulista quatrocentã aqui do meu lado, talvez ela não... A Odete, pela sua tirocínio e visão crítica, não entre nessa história. Mas a gente paulista tem uma certa arrogância, e a marca disso vem de muito tempo, mas tem um ponto que é um ponto crucial para pensar o momento atual, que é a Revolução de 32. Uma revolução conservadora, queria derrubar um governo revolucionário, com aquela história de que tinha que manter um processo constituinte, era como se esta oligarquia paulista estivesse imaginando que o Getúlio, mais adiante, criaria o Estado Novo. Não era nada disso, era uma visão conservadora contra aquilo que é a construção da Revolução de 30, que é muito bem analisada pelo Florestan Fernandes. Mas o fato que nós não entramos, e aí eu estou falando dos meus comentários, eu não falo do Rio de Janeiro. É claro que o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tínhamos o Haroldo Rodrigues. E a visão do Haroldo Rodrigues era uma visão bastante conservadora, comparada à visão de Ecleia Bose e Silvia Lane, como foi mencionado aqui. Mas nós tínhamos o Schneider, nós tínhamos o Helmut Kruger, esse professor Helmut Kruger, que esteve tanto aí começam as histórias, né? Se a lembrança falha nesses momentos, mas acho que ele estava na Federal e depois vai para a UERJ. E ele era inimigo figadal do Haroldo Rodrigues. Brigavam lá o tempo todo. E agora, recentemente, numa reunião da CAPES, de coordenadores de pós-graduação, eu na condição de coordenador do programa aqui da PUC, de Psicologia Social, encontro com o professor Kruger, que está coordenando um programa numa universidade, se não me engano, católica, começou ali na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, pronto.
E tivemos a oportunidade de almoçar juntos e fui perguntando para ele sobre essas histórias e ele contando, enfim, as diferenças que se encontravam ali entre Antônio Gomes Pena, entre o Schneider, ele e o Haroldo Rodrigues. Então, o Haroldo Rodrigues não é o único representante dessa história que se construiu no Rio de Janeiro da psicologia social. Aliás, ela nasce ali na Universidade do Brasil, depois na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, aqui na Sociologia e Política. Aí eu pergunto às nossas meninas, porque eu tenho uma dúvida, que, em seguida, vocês respondem para mim. Eu acho que a Escola Livre de Sociologia e Política, onde se formou o Florestan Fernandes, ela é o germe da sociologia da USP, e não a Escola de Sociologia e Política que existe hoje. Acho que é uma coincidência de nomes, mas posso estar absolutamente enganado, porque é só uma suspeita que eu tenho. Essa escola de sociologia, a Escola Livre de Sociologia e Política, se não me engano, era uma escola pública, e a atual Sociologia e Política é uma escola privada. Como uma coisa virou a outra, enfim, eu não fui procurar, mas me apareceu essa dúvida. Bom, e além do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Minas Gerais é responsável pela introdução do institucionalismo no Brasil. Lurro, por exemplo, entra por Belo Horizonte, pela Federal de Belo Horizonte, e a psicossociologia. Ali é uma boa vertente. Mas, evidentemente, que essa história aqui está falando da construção de uma psicologia que eu vou chamar de uma psicologia crítica, como foi mencionada, mas principalmente de uma psicologia de resistência. E aí eu entro aqui em 4 comentários que eu gostaria de fazer, para dar continuidade a essa história da resistência. A primeira, a viagem. A viagem feita pela Sílvia e pela Maria do Carmo, que é bastante mencionada. Essa história da viagem ela é recorrente. Agora mesmo, uma estudante que se formou agora, neste ano, e procura a PUC de São Paulo, da Bahia, da Federal da Bahia, e procura a PUC de São Paulo para fazer o seu mestrado. E o projeto dela, o centro, é a viagem. Então, a viagem ganha assim, quase que uma autonomia. Tá? E nos remete, é claro, para vocês que estão aqui presentes, nos remete à famosa viagem do Che pela América Latina. A Odete depois pode confirmar isso, mas acho que ninguém sabia dessa viagem do Che naquela época. A gente ficou sabendo disso agora, com o filme, recentemente. Não era um dado da história do Che que fosse assim bastante conhecido. E, para a construção de uma concepção crítica na psicologia social, acho que foi muito mais importante a disciplina ministrada na psicologia social, na Faculdade de Psicologia, que foi elaborada pela Silvia Lene, pela Odete e pelo Alberto Habib, o padre Habib. Essa disciplina foi uma disciplina que resolveu, aí a Odete depois conta essa história, mas o objetivo dessa disciplina, era mostrar que havia a possibilidade de se fazer uma clínica que hoje talvez se chame da clínica ampliada, de fazer uma clínica social. E isto soava como provocação e como desafio. A Odete era a pessoa que compreendia perfeitamente deste campo clínico e entrava com essa expertise. A Sílvia vinha da psicologia social e com a história de que toda a psicologia era psicologia social, e o Habib, de um trabalho que ele realizava com trabalhadores em Osasco,
junto com a Frente Nacional do Trabalho, que era um organismo que hoje seria chamado de uma ONG. Naquela época não tinha esse nome. A Frente Nacional do Trabalho estava lá cuidando de trabalhadores que enfrentavam as vicissitudes tanto do controle exercido pela ditadura, o controle político, quanto da vida de trabalhadores operários, que é uma vida difícil. E o Habib tinha contato com esses trabalhadores. Aliás, o Mário de Carvalho Jesus, é isso, né, Odete? Que era quem dirigia a Frente Nacional do Trabalho, chamou o Habib, porque ele era psicólogo, exatamente para atender aqueles trabalhadores numa demanda que era uma demanda de caráter clínico. E o Habib passou a ter contato com isso. E onde que o Habib atendia? Como o Habib era padre, ele tinha contato com uma determinada paróquia ali em Osasco, lembrando que Osasco é o berço das comunidades eclesiais de base. Os 2 padres franceses que criaram as comunidades eram de Osasco. Então, há esta relação entre uma igreja, que era uma igreja de resistência, que era uma igreja que buscava uma alternativa política, está ali em Osasco. Não é à toa que o Habib está ali também. Então, junta a militância do Habib e esse trabalho que ele realizava, a expertise clínica da Odete e a concepção de psicologia social, e ali nasce um trabalho de intervenção que é importantíssimo e muito bonito, com estudantes que eram estudantes absolutamente engajados. Eu poderia lembrar aqui vários nomes, e nomes que estão hoje presentes no cenário nacional, e que estudantes que vão para a periferia de Osasco e ali começam a descobrir uma nova psicologia. Esses trabalhos levam a Sílvia a buscar, através também dos seus orientandos no mestrado, a construir o que ela chamou de uma psicologia social comunitária. E que, paralelamente à construção da Abrapso, leva a organização desse campo. Então, esse ponto, essa disciplina, ministrada no 4º, 5º ano, ela é fundante. Ela ajuda a estruturar esta concepção que depois vai se expressar na obra e na militância da Silvia Lane. E essa construção não é uma construção que se faz sozinho. Então, há parcerias para isso, mesmo que elas não sejam diretas, não tenham sido combinadas. E aí eu quero mencionar um nome que precisa ficar gravado na história da psicologia, desta psicologia crítica, e que aparentemente não tinha tanta ligação assim com a psicologia, que era o nome da Maria Nilde Marcellani. A Maria Nilde Marcellani era professora, era uma pedagoga que estava sendo acolhida na PUC porque era perseguida pela ditadura, e ela ministrava uma disciplina em que o objetivo dela era colocar os seus alunos em contato com a realidade. E, antes disso, alunos organizados reivindicaram da sua diretora, que era a Silvia Lane, da diretora da Faculdade de Psicologia, uma disciplina que colocasse alunos do 2º ano em contato com a realidade brasileira. E isso se chamou, como Graça? Estudos... Não, antes disso, estudos da... o Estudos Livres era dado no terceiro ano. No 2º ano era dada uma disciplina que se chamava Psicologia e Realidade Brasileira, talvez. Agora me foge o nome exatamente. A Graça era um ano depois de mim, portanto, ela não fez essa disciplina. Eu fiz a primeira versão dessa disciplina, em que os professores não sabiam exatamente o que fazer, mas escolhiam locais onde a gente visitava.
a gente formava grupos de 4 ou 5 alunos, tá? E íamos lá entrar em contato com aquilo que seria as condições de trabalho do psicólogo fora daquilo que é o atendimento à elite paulistana. Então, o nome da Maria Nilde Macilano é um nome que precisa ser lembrado e registrado, porque era uma mulher militante que tinha absoluta clareza na formação dos seus alunos, e estes alunos chegavam com esta concepção crítica e com esta vivência a uma disciplina, portanto, chegavam preparados a uma disciplina como a que construiu Odete, Habib e Silvia. Isto tudo num clima que era um clima que propiciava esta circunstância, que era a resistência à ditadura militar. Então, a psicologia social na PUC é construída à luz de uma visão que era uma visão política e de resistência à ditadura militar. Então, qual o papel do psicólogo? O papel do psicólogo era o nome da disciplina. Qual era o papel do psicólogo frente a estas circunstâncias? O segundo comentário é em relação ao Dante. O Dante Moreira Leite, como já foi mencionado, constrói esta obra, que é uma obra importantíssima e, de fato, como disse a Icléia, pouco lida, que é o caráter nacional brasileiro. Ela tem todas as provocações e desafios mencionados pela Icléia Bose, e o Dante e a Icléia, sua orientanda, eram professores do Instituto de Psicologia, como a Icléia até hoje, acho que hoje é aposentada. O Dante, que deve ter falecido em 74 ou 75, é isso? Num ano ou no outro. Era, na época, diretor do Instituto de Psicologia. Curiosamente, as disciplinas que eram ministradas pelo Dante e pela Icléia eram todas elas com a literatura dos cognitivistas. Isso que eu menciono, a obra da Icléia e do Dante, que é lá de 1950, aparentemente não era ministrada nas disciplinas de psicologia social. Outra menção sobre o Dante é que não é à toa que ele constrói aquela obra com aquelas características. O Dante, muito jovem, participou do famoso grupo de estudos sobre o marxismo, do qual participaram os grandes nomes da USP. O Fernando Henrique participava desse grupo, se não me engano, o Roger Bastide participava desse grupo. É um grupo famoso. O Antônio Cândido participava desse grupo. Tá? Foi um grupo bastante famoso na época, que a gente, evidentemente, fica sabendo mais adiante. Mas esse grupo sempre é mencionado como uma guinada do grupo ali da sociologia, particularmente, no qual o Florestan Fernandes é um nome importante, na saída da visão funcionalista para uma visão marxista. E desta questão, desta pergunta que nós estamos fazendo ao registro desse período, pensar por que não uma psicologia social brasileira? Por que isto não representa uma psicologia social brasileira? Exatamente porque nós estamos no Brasil. Esta é a circunstância. Isto que domina a concepção que eles estão criticando com relação à CAPES. Tanto a Maria do Carmo, quando ela está falando ali dos anos de 1970 a 1980, quanto hoje, em toda a discussão que se faz sobre o controle que a CAPES exerce sobre a produção acadêmica no país.
e que tipo de produção acadêmica. E não só a CAPES, a FAPESP, enfim, o que a elite da ciência brasileira pensa sobre o que é a ciência brasileira. E, desse ponto de vista, esta ciência tem que ser a ciência reconhecida internacionalmente. O fato é que os países desenvolvidos não acreditam que haja vida e inteligência abaixo da linha do Equador. Em alguns casos, acima também. Então, quando a gente fala do Oriente, de países pobres e dos países pobres do Sul, parece não se considerar que possa haver vida consciente. Então, Fernando Gonzalez fala assim, bom, se o Lacan tivesse nascido na América do Sul, se ele fosse colombiano, não haveria... Está acabando, né? É isso? Não haveria lacanismo no mundo. Então, independente da qualidade do que aquilo que a gente produz, isso não é reconhecido. Então, nós todos sabemos e devemos um tributo àquilo que foi produzido, tanto por Dante Moreira Leite, quanto por Silvia Lane, e aqueles que seguem a mesma vereda, seguem esta senda traçada por estas figuras. E aí todos os nomes mencionados, citados. A Ilana, há pouco, falava da experiência dela, a impressão que eu tive que a Ilana falava de 7 anos na Inglaterra. E ela dizia assim, e parte disso eu aproveitei, a Ilana está aqui do meu lado, eu procurando ela na plateia. 7 anos, né? Ou 2? 12 anos. Dos 12 anos, ela falava assim, a qualidade da minha formação me levava a enfrentar tranquilamente aquele campo ali de produção de conhecimento. Ocorre que, a despeito disso, a despeito da constatação da Ilana, o que foi produzido por todos estes psicólogos, desde Daniela, desde Anita Cabral, não ultrapassa as fronteiras. Em alguns casos, não ultrapassa, por conta da língua, as fronteiras brasileiras. Então, nenhum desses livros mencionados aqui foram traduzidos para o espanhol. E nenhum foi... A Clea Bose fala do livro do Dante sendo lido em outras línguas, né? No inglês, pelo menos, garantidamente. Entretanto, a gente raramente vê estas obras citadas. Se vocês olhem, eu costumo fazer isso com frequência, em olhar, mesmo obras que eu não vou ler, artigos que eu não vou ler, olhar a sua bibliografia. Raramente a gente vê os nossos autores citados. Os nossos companheiros latino-americanos, em alguns casos, que não são tão frequentes, citam a Sílvia. Mas é raro, não é frequente isso. Então, há uma barreira que parece intransponível nessas relações de dominação cultural. E isto é, concretamente e objetivamente, dominação cultural. Eu não quero me estender nisso, mas só como um exemplo, o fato de que o capital estrangeiro, particularmente o capital americano, está entrando no Brasil agora na educação. Então, vários dos conglomerados aí estão sendo comprados, a FMU já foi, a Anhanguera já foi, e a Estácio de Sá também já foi. São grandes conglomerados educacionais. Eu nunca imaginei que ia ter que um dia defender o objetivo e o... Mas já foi sondado e resiste
ainda não vendeu. Quem diria, hein? Pois é. Estes grandes conglomerados, eles vão tender a utilizar a bibliografia, que é a bibliografia importada, tá, junto com as editoras, as grandes editoras internacionais que estão comprando as editoras brasileiras. A Casa do Psicólogo já foi vendida, e aí você começa a ver a oferta da Casa do Psicólogo se transformar, deixar de publicar os autores brasileiros e passar a traduzir obras. Então, isto é domínio cultural. Domínio cultural que tem por base uma visão mercantil. Ganhar dinheiro formando estudantes brasileiros e ganhar dinheiro vendendo os livros traduzidos para os estudantes brasileiros. Então, nós corremos o risco de ver os nomes da nossa psicologia desaparecer do ensino da psicologia aqui dentro do Brasil. Então, essa discussão, neste momento, ela é importantíssima. Daí, muito difícil o enfrentamento e a resistência, que acho que ainda hoje é realizado no Instituto de Psicologia da USP, na PUC de São Paulo, na UERJ, é um foco de resistência. Na Federal do Rio de Janeiro também, menor, mas ele existe, na UF, a Federal Fluminense, na PUC de Minas e na Federal de Minas, enfim, nós encontramos no Rio Grande do Norte, o Oswaldinho. Bom, e, por fim, o último comentário, você vê que eu estou pegando flashes, né? E, por fim, o último comentário sobre a psicologia social como área de conhecimento. Chama a atenção a Maria do Carmo mencionando isso. Foi um ponto de vista, uma concepção que nós defendemos por muito tempo, Ana, eu, Graça, aqui na época da graduação da psicologia na PUC, falávamos com os nossos alunos, alguns estão aqui hoje, dizendo que psicologia social é área de conhecimento. Bom, muito bem, essa história começa a mudar. Quem bate na nossa porta é a demanda social. A LOAS, a lei que institui a assistência social e organiza o Sistema Único de Serviço de Assistência Social no país, e os equipamentos que são criados a partir disso, particularmente o CRAS, coloca como estruturante dois profissionais, o assistente social, por óbvio, e o psicólogo, e diz, no que regulamenta o trabalho desses profissionais, que o psicólogo não pode fazer psicoterapia. Certamente, os assistentes sociais ali dizendo assim, se a gente deixar o psicólogo solto, ele vai fazer isso. Então, vamos deixar claro que não é para fazer isso. Se não é para fazer isso, o que ele vai fazer? E aí se constrói a expectativa de um fazer que vai caber à psicologia social. Ao que a gente sabe do que é a psicologia comunitária, do que será uma psicologia voltada para a assistência social, que está sendo construída neste momento. Então, aparece um fazer na psicologia. Então, quando a gente pensa o psicólogo social como especialista, combatido pela própria Abrapso, que dizia assim, é uma área de conhecimento, para que precisa de especialista? Se ele será, evidentemente, um acadêmico, um professor. Então, esta questão está, neste momento, em debate. O que faz um psicólogo social? E, com isso, a gente recorre àquilo que constitui a nossa história recente, que é o desafio que Sílvia
a Bibi e Odete resolveram enfrentar quando construíram aquela disciplina, dizendo assim: psicólogo, vai lá saber o que este povo, o que aqueles operários, o que aquelas famílias, o que aqueles filhos daqueles operários precisam da psicologia. E se vocês não souberem, nós vamos construir. Devemos, portanto, a uma guinada da psicologia social a esse tipo de expediente, a esse tipo de iniciativa, a esse tipo de coragem. É isso aí. Obrigada, professora Odete, professor Odair. Eu queria abrir agora para perguntas. Obrigada. Quem quiser fazer algum comentário. Posso começar? Não. Boa noite, meu nome é Felipe. A minha pergunta eu gostaria de saber se esse documentário vai ser disponibilizado na internet, no canal do Conselho, que é para facilitar a divulgação dele. Sim. Vai? Vai. Então, toda a produção, né, do grupo, né, do CRPSP, do Grupo de Memória e História, estão todos disponíveis na internet. Todos os vídeos, os outros projetos também, né, Linha do Tempo. Boa noite, meu nome é José Fernando, atualmente eu faço mestrado em Psicologia Social lá na USP. E, bom, a minha pergunta, são duas perguntas que eu fiquei pensando. Uma eu acho que já foi parcialmente respondida, mas mesmo assim eu retomo, a respeito de como que vocês, como a mesa, pensa e vê o momento atual, a demanda da psicologia social e o futuro possível dessa psicologia social, os desafios, né? Tendo em vista, inclusive, a função da universidade hoje e o futuro da função social da universidade, né? Estou falando por um ano difícil lá na USP discutindo o tema da universidade, né? E a segunda questão, mais precisamente, como vocês pensam a possibilidade da psicologia social enquanto área do conhecimento independente, com formação psicossocial, como, por exemplo, já ocorre no México? Eu não sei em algum outro lugar. Na Espanha, né, também. Enfim, é isso. Alô? Quer falar? Olha só, começando pelo final. Eu acho... a questão é uma opinião, viu? Não há, assim... acho que a gente deve debater essa questão. Mas, para mim, não faz sentido descolar a psicologia social da psicologia. Não faz sentido. Porque isso é construído historicamente. Na Argentina, onde ela é separada, eu não tinha ideia do México. Até recentemente, não era. Então, recentemente, eu falo 5 anos atrás, quando a gente tinha uma convivência bastante cotidiana lá com os companheiros do México. Agora, na Argentina, existe uma formação de psicólogo social, e isto tem a ver com a presença do Pichon Rivière e uma circunstância que tem a ver com o período ditatorial na Argentina e com uma maneira de se desgrudar politicamente de campos conservadores. Foi uma estratégia. Então, ali fez sentido naquele momento. Para nós, brasileiros, essa discussão não é uma discussão nova. A gente já enfrentou essa discussão há pelo menos uns 6 ou 8 anos atrás, de uma forma intensa. O pessoal da psicologia política queria trazer essa discussão, mas ela não faz sentido. Por quê? Porque, se você atentar, né, prestar atenção não, mas atentar para a fala da Ana aqui no vídeo,
ela diz o quanto a presença da psicologia social ajuda a psicologia e como a psicologia social vai sendo absorvida pelas diversas áreas. Dá para imaginar um psicólogo no judiciário sem a psicologia social? Com o tipo de questões que ele enfrenta? Ou esse psicólogo no CRAS? Ou um psicólogo no atendimento em crianças em situação de risco? Crianças que estejam na Fundação Casa, seja de dentro da Fundação Casa ou fora da Fundação Casa, ou psicólogo. É possível esse psicólogo pensar uma psicologia sem a psicologia social? Então, usando este argumento, este raciocínio, eu diria, não faz sentido. Eu não consigo ver a psicologia. Eu, como alguém que milita na psicologia social, e estou vendo aqui a Ana e a Gracinha, quase mais de 30 anos que a gente ministra a disciplina de psicologia social. Ela é absolutamente integrada, não consigo vê-la separada da psicologia. Né? E, além disso, a psicologia social ela tem tanta diversidade quanto a psicologia. Nós podemos ver a psicologia social como vê o Leon, por exemplo, do ponto de vista da teoria crítica. Podemos ver a psicologia social como vê o Raul Pacheco, do ponto de vista da psicanálise. E daí eles têm também a absoluta necessidade de estar imbricado com a psicologia de uma maneira geral. Entretanto, a discussão é possível. Eu não diria que é um princípio. Eu não morreria por isso. Mas até me convencerem, eu vou continuar defendendo que ela permaneça coesa com a psicologia. Você poderia argumentar, elas não nasceram juntas, elas nasceram separados, foram conhecimentos que eram independentes. Sim. A psiquiatria também. E hoje ela não dá para pensar a psiquiatria fora da medicina. Como pensar a formação de um psicólogo social, que seria uma formação que a gente faria em 2 ou 3 anos, fora desta formação que se dá para o psicólogo. E depois, onde esse cara vai trabalhar? Aí nós vamos formar psicólogos sociais para que depois eles formem outros psicólogos sociais. Não é uma discussão fácil, tá? Mas ela pode ser realizada. A primeira questão que você levanta, quer falar sobre ela? O futuro e a atualidade da psicologia. Para eu não ficar monopolizando. Eu queria me colocar no seguinte sentido. Na realidade, eu tenho uma formação, né, dada a minha antiguidade. Eu sou formada por um curso de especialização em psicologia clínica, antes de existir a profissão. Tá certo? Então, eu sou uma psicóloga clínica dissidente, não sei o quê, não sei como me chamar, entendeu? Porque eu, durante esses anos de atuação, eu fui mudando, né, e me transformando. Então, desde esse fato mencionado aí pelo Odair, de quando eu me envolvi num trabalho de psicologia comunitária, eu não deixei de lado a minha formação clínica, eu abri mais, né? Então, eu não diria que eu sou uma psicóloga, eu não sou uma psicóloga social, eu não sou uma psicóloga clínica, eu sou uma psicóloga muito aberta para coisas que eu avalio como relevantes no Brasil hoje, né? Então, eu acho que eu sou uma psicóloga em movimento constante, né? Embora com 80 anos, eu ainda acho que tudo se move e a gente tem que, de certa forma, acompanhar.
Então, eu sou uma psicóloga clínica que teve uma experiência muito importante nesse fato mencionado pelo Odair, na psicologia comunitária. Então, acho que o tempo inteiro é a tentativa de questionar para que serve um psicólogo, eu diria, né? Para que serve um psicólogo? A quem serve um psicólogo? Independente do adjetivo, social, clínico, que seja. Então, não sei no que isso daria, né? No momento, eu diria que eu continuo assim, muito aberta, né? Muito focada nas possibilidades múltiplas dessa psicologia, seja clínica, social, seja comunitária, porque os nomes mudam, né? Então, eu me coloco dessa forma, né? Então, algumas questões elas me incomodam, sabe? Quando você começa a querer circunscrever ações com determinados nomes me incomoda, né? Quer dizer, eu sou uma psicóloga, não sei se tem algum adjetivo para isso. Eu acho que eu sou uma psicóloga velha. Esse é um adjetivo legal, né? Tenho 81 anos e estou em movimento ainda, né? Então, eu acho que... Não sei se algumas perguntas que vocês fazem me deixam numa posição meio incômoda, porque eu digo assim, eu não sou isso, eu não estou aí, porque eu estou meio que circulando, não é, muito atenta a estas... Quer dizer, o que me pega mesmo é a questão de para que servimos, né? Acho que é uma pergunta muito velha, né? Para que serve esta psicologia, né? Eu estou o tempo inteiro me questionando e estou procurando sempre alguma coisa e não vou acabar nunca de procurar. É isso. Com relação ao futuro, eu acho que ele tem que ser discutido de uma maneira genérica. Ele não pode ser discutido com relação à psicologia social. Nós podemos discutir do ponto de vista acadêmico que perspectiva a gente tem neste momento, o que está sendo pesquisado, tá? Mas eu não tenho assim plena clareza assim do que é o estado da arte hoje. Eu posso falar da PUC, mas não tenho condições de falar assim do estado da arte. Mas eu diria que a sua pergunta nos remete para uma outra questão, que é o fato de que hoje o psicólogo se transforma num trabalhador. O psicólogo era eminentemente um profissional liberal, ele se via dessa maneira, e hoje essa história está mudando. As 30 horas é um sinal disso. São aí quase 18% dos psicólogos que trabalham no Sistema Único de Saúde. Tem um outro tanto que agora, e a gente não tem a medida disso, está trabalhando no Sistema Único de Assistência Social. Não sei te dizer quanto, mas parece que é bastante, porque está abrindo, há um incentivo para a abertura de CRAS, a Prefeitura recebe verba federal para abrir o CRAS, e estão abrindo. E são muitos. Então, isso abre um campo de trabalho para os psicólogos. Portanto, políticas públicas virou concretamente, objetivamente, uma área de trabalho do psicólogo. E, por outro lado, há o esgotamento. Somos 250 mil psicólogos. Há o esgotamento deste campo do atendimento privado. Aliás, era só olhar para a medicina para você ver o que iria acontecer com a psicologia. E hoje nós já temos, certamente, um número de psicólogos necessários para o país. Daqui para diante vai começar a sobrar psicólogos. E nós não temos controle da quantidade de psicólogos formados. Depende das escolas que estão formando e, em última instância, a relação delas com o MEC que define esse número. Tá? Mas há um número crescente. Então, as 30 horas e esse número de psicólogos trabalhando mostra que a categoria dos psicólogos está dizendo: nós agora
somos trabalhadores remunerados. A gente trabalha com carteira assinada, ou trabalha como funcionário público. E isso começa a refletir na formação. Na PUC, a gente começa a perceber sinais claros disso, de que os estudantes começam a procurar e a exigir uma formação que atenda a essa demanda. Ela não está... Eu acho que isso está em construção ainda, mas é o futuro. Ora, se há uma demanda sobre políticas públicas, o estudante de psicologia e os professores de psicologia vão começar a pressionar as agências formadoras para que isto comece a constar daquilo que é o nosso aprendizado, que isso seja uma das ênfases, por exemplo. Isso tenderá a mudar o caráter da psicologia. Então, uma formação, como é a formação que nós... Eu falo da PUC, evidentemente, porque trabalho lá. Mas a formação na graduação, de um tempo para cá, isso na nossa gestão, a gestão da Odete, a gestão da Ana, a gestão da Graça, que dirigiam a faculdade, ela foi se especializando. Você olhar a grade curricular, ela tem um monte de psicanálise, ela tem um monte de psicodrama, ela tem um monte de fenomenologia, isto tenderá a mudar. Por quê? Porque isso não responde à realidade que nós estamos vivendo. Então, logo, logo, teremos um desafio para a formação do psicólogo. Acho que este é um caminho importante. Ao mesmo tempo, eu vejo isso com muito bons olhos. Por quê? Porque a psicologia vai ganhar importância social ao deixar de atender a 5% da população para atender a população brasileira. E aí a população brasileira passará a exigir a presença do psicólogo. E aí acabou aquela história antiga em que a gente ficava discutindo o que é análise para aqueles que pagam e o que é análise para quem não pagam. Na minha época se discutia, mas a gente não tem que cobrar sempre porque é importante para o vínculo da pessoa, para ela perceber que é importante aquilo que ela está fazendo. Isso cai por terra. Cai por terra. Se a maior parte dos psicólogos estão trabalhando no Sistema Único de Saúde, quem que vai falar de... Se falar em cobrar, vai preso, né? Alô, alô. Então, eu queria pensar um pouquinho no futuro, até porque vivo um momento assim bastante pessimista. E, nesse sentido, achar que a psicologia social tem novamente um papel a cumprir importante. Daí, concordando com o Dair, não é correto politicamente nos engajarmos em qualquer movimento que separe a psicologia social da psicologia. Porque ela cumprirá, se tudo der certo na história, um papel importante novamente como esse que ela cumpriu, de ser crítica, de fazer a crítica, né, de trazer... sempre lembro o texto, acho que é o primeiro capítulo do livro do Homem em Movimento, é uma nova concepção de homem para a psicologia. Né? Então, eu acho que essa é a questão. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um momento, na minha área da psicologia da educação, nós ontem tivemos uma reunião na PUC com várias universidades, uma reunião até bastante importante, eu diria, para analisar um documento feito por psicólogo, com uma parceria psicologia com a economia, a pedido, por solicitação do Instituto Ayrton Senna, sobre a necessidade, sobre instrumentos de avaliação para aplicar em larga escala na rede pública de ensino, de avaliação da dimensão da habilidade, mas se chamasse dimensão era melhor, né? Da habilidade
das habilidades socioemocionais que os estudantes da rede apresentariam numa defesa de que não deve ser apenas uma avaliação cognitiva, mas deve ter uma avaliação socioemocional. E é lastimável. A força de uma perspectiva conservadora, reacionária da psicometria, né, que poderia ser crítica. Não estou dizendo que não tenha psicometria crítica, mas aquela não é. Formulada por um dos maiores nomes da psicometria hoje, que é o Ricardo Prime, que tem um papel importante, é uma pessoa jovem, com uma formação boa, trabalhando numa universidade, coordenando um pós-graduação em psicometria, que é um pioneirismo, né? Acho que é um dos primeiros cursos, se não é o primeiro, de psicometria, de pós-graduação. É uma pessoa a qual reconheço, trabalhou comigo no Conselho Federal de Psicologia em muitas coisas, coordenou a comissão de avaliação, né? Então, tenho o maior respeito, mas é ele que está lá escrevendo um documento para o Instituto Ayrton Senna na perspectiva mais horrível que pode haver dentro do campo da educação e da psicometria. Então, isso pode significar que há uma onda aí, né, por conta dessa invasão, essa volta, né, de um pensamento europeu e estadunidense, né, de uma metrificação, de tudo se mede, todos os aspectos se compartilha, que está ligada à força que vem adquirindo também numa perspectiva conservadora e preocupante da neuropsicologia, né, que poderia ser crítica, mas não é, né? Então, assim, são forças. O documento traz, porque o economista que está no documento é um ele tem uma especialização, um trabalho em neuropsicologia, e é outro da psicometria. Então, se associando para a construção de um instrumento de aplicação de larga escala para a avaliação de habilidade socioemocional na rede, nas criaturazinhas. Sim. A Graça está lembrando que é na relação que isso tem com o aprendizado, né? O quanto essas habilidades facilitam a aprendizagem. São instrumentos assim que o instrumento pergunta coisas assim, o que você faz, se você gosta das coisas arrumadas na sua casa, você não gosta, para saber o estilo do sujeito, para poder caracterizar se ele é extrovertido, introvertido. Então, assim, naquela linha, sabe, de perfil, uma coisa que a gente pensava que estava enterrado e está aí de novo como um fantasma sendo reinaugurado pelos psicólogos e por bons psicólogos. Não estamos falando de qualquer psicólogo. Então, eu acho que é importante. A história é assim, né? O movimento, ninguém segura a história, ainda bem, né? E nos caberá, porque, claro, que esses pensamentos têm o direito de se recuperarem, de se recolocarem. Eu diria que eles estão recolocados hoje no Conselho Federal de Psicologia, né? Forte em alguns até porque um dos projetos que a CAPES está fazendo, que tem a ver com o socioemocional, tem lá a Silvia Kohler, né? Então, o Rio Grande do Sul tem um peso nisso, lá no Conselho Federal tem 2, 3 gaúchos dando força a Silvia Kohler, que está lá na questão da BVS. Então, veja, está tudo dominado. Então, assim, eu não consigo lembrar o nome, né? Altamira, como chama? Aquela que fez o filme. Stamira, está tudo dominado, gente. Então, assim, é preocupante. Aí, eu acho que nos cabe. Não é dizer assim, que essas coisas não podem acontecer. Não, essas coisas podem acontecer, isso é história, isso é movimento da realidade. Agora, nós não podemos ficar pensando que não tem papel para nós, né? Então, eu acho que quero parabenizar, eu não lembrava, levei um susto que eu me vi ali, porque eu não lembrava mais que eu tinha dado a entrevista, que eu tinha falado, meu Alzheimer já deve estar bem avançado a essas alturas. Assim, o quanto
é importante, estamos aqui, eu e a Graça, comentando, da gente repensar o curso de Psicologia Social na PUC a partir desse vídeo, que é uma coisa que pode ser bem interessante para abrasileirar, né, o nosso ensino da Psicologia Social, e porque eu acho que é preciso pensar novamente em resistir. Vou chamar de resistência, na medida em que o Odair caracterizou como resistência. Né? Mas é isso, é uma realidade onde nós vamos ter que criar de novo aquele curso lá que o Odete criou. Né? Claro que a história não se repete, mas ela se faz aí num movimento de contradições. Né? É isso. Então, para pensar o futuro com você, viu? Obrigada, professora Ana Bahia Bock. O Moacir queria falar, e eu acho que a gente vai encerrar as inscrições depois do conselheiro Moacir falar. Então, eu queria só fazer uma provocação em cima da fala do Odair, que era na parte que talvez a gente tenha o número de psicólogos suficientes para o Brasil, né? Que eu fiquei pensando até em partes da sua fala e da mesa. Desculpa, primeiro agradecer toda a mesa, toda a organização do evento, parabenizar, que está ótimo. E eu fiquei pensando com alguns dados até que você traz e que os outros participantes trouxeram, que a gente tem um contexto onde temos 250 mil, que, teoricamente, em números, seria suficiente. Só que a gente tem os SUAS, como é trazido, crescendo muito, e o SUS também crescendo, e que ainda são insuficientes para atender toda a população, então tem que ter uma expansão muito grande, principalmente, por exemplo, num grande campo de atuação dos psicólogos, que são os CAPs e os NASFs, né, e outras áreas também dentro da própria saúde. E a gente também tem visto uma grande expansão de áreas de atuação, por exemplo, principalmente agora psicologia de povos indígenas e outras áreas, psicologia animal com animais, que a Ilana traz de vez em quando, sempre lembro dela, e que vai expandindo os campos de atuação. Só que, ao mesmo tempo, me preocupo, apesar de ter uma expansão muito grande agora de cursos de psicologia, que aumenta o número de formandos de psicologia, me preocupa o dado que você traz, que eu estava meio afastado desse dado, que é da introdução desse ensino estrangeiro aqui, e que vai afastar uma psicologia brasileira de nós brasileiros. O que dificulta depois para atuar nesses mesmos espaços, porque nesses espaços, tanto no SUS e também povos indígenas e outras áreas, precisa de um psicólogo com uma psicologia brasileira, porque é justamente com essa população que nós vamos estar trabalhando. E aí me preocupa que talvez a gente, daqui a algum tempo, tenha, sim, o número suficiente de psicólogos para trabalhar, mas os psicólogos errados para trabalhar naqueles espaços. Então, sobre vagas e, ao mesmo tempo, falte emprego. Né? Eu queria só problematizar e ver se tem diálogo com isso. Bom, não vou responder assim pontualmente ao que você pergunta, mas eu queria, acho que dá para eu falar de alguma coisa assim. Veja, eu acho que os movimentos da sociedade não estão sob controle nosso controle, vamos dizer. Mas eu acho que a profissão ela vai enfrentando os desafios que vão aparecendo, sociais, né? E eu diria que não sei, eu pensei em alguma coisa que eu estou tentando formular aqui, que esse domínio assim de coisas que não nos interessam, né, e que tem a ver com o poder econômico e que vai comprando as faculdades, aquelas montes de faculdades que passaram a existir. Eu acho que assim é um novo
desafio, né? E é um desafio que dá para ser vencido. Eu diria para você que, no meu tempo, o que eu estudava era tudo importado, né? Quer dizer, era tudo, a referência que nós tínhamos era outro tipo, né? Eram autores, nada tinha a ver com a nossa realidade, né? A nossa profissão era uma profissão que foi construída por um grupo que pretendia fazer desse espaço um espaço de elite, né? De pessoas que pensam bem, né? E não tem nenhum outro contato com esse mundo que existe, né? A gente falava para a maioria da população brasileira, ainda é, infelizmente, né? E daí eu diria que a cada época, vamos dizer, o desafio muda, né? E que você tem a possibilidade de um movimento, de uma transformação, né? Porque eu me ponho dessa relação de pessoas que foram acompanhando o seu tempo, né? Então, de uma formação muito acadêmica, muito restrita, muito clínica, muito estrangeira, eu passei a colaborar com trabalhos comunitários brasileiros junto ao Departamento de Psicologia Social. Então, eu acho que esses grupos se formam, precisam de liderança, com certeza, acredito que na PUC ainda temos muitas, né? Para resistir e criar novas coisas. Eu sempre acho que você tem que recriar uma área, né? Você tem que recriar uma profissão para que ela se insira nesse meio que está desafiando, que está nos desafiando, né? Eu penso assim. Eu queria seguir a linha da Ana, mas você fez um corte que nos remete para exige uma análise um pouco mais cuidadosa, porque a gente não pode isolar o número de psicólogos e da realidade brasileira, um pouco que a Odete está falando neste momento. Qual o número ideal de psicólogos no Brasil? Qual é a necessidade de psicólogos para a população brasileira? Nós não sabemos, não existe essa resposta. O Ministério da Saúde não tem isso, ninguém tem, não se sabe. Então, a Organização Mundial de Saúde não tem isso, e não tem para nenhum país do mundo, não só para o Brasil. Portanto, há uma questão que nós teremos que enfrentar. Não sei se o número de psicólogos... Bem, a gente sabe, mas eu diria que da minha parte, sem nenhuma precisão. Mas se fala em 450 mil a 500 mil psicólogos nos Estados Unidos, parece ser o país que mais tem psicólogo no mundo. Nós não sabemos quantos psicólogos tem na China. Mas, daqueles que a gente sabe, esse é o que tem mais. O que vem em segundo lugar é o Brasil, tá? Com o maior número de psicólogos. Oi? Não, eles têm 500 mil. Estados Unidos. Não, mesmo assim, a população do Canadá, se a gente não contar as renas, ela é pouquinho. Então, essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Não será exclusivamente por nós psicólogos, pela saúde pública. Nós não trabalhamos somente com saúde, nós estamos em outras áreas, estamos no trabalho, na educação, e, portanto, não é uma conta fácil de fazer. Tá? Aí, a nossa expectativa, eu concordo com você, evidentemente, né? Não à toa. Nossa expectativa é do crescimento da demanda. Vai ter mais CAPS, vai ter mais unidade básica de saúde, vai ter mais NASF, vai ter mais CRAS, vai ter. Agora, para isso, é preciso resolver um outro problema maior, que é o do financiamento da saúde. Se não resolve-se esse problema, agora, por exemplo, nesse instante,
o Ministério da Saúde não está repassando a verba que os estados e municípios estão pedindo. E as Santas Casas. E parou, acabou o dinheiro do Ministério nesse último mês. Por isso que ele não está repassando. E aí os outros estão com a corda no pescoço. Não tem como repassar o pagamento para os fornecedores, por exemplo. O que vai fazer com os hospitais? Então, isso tudo nos remete a quanto dinheiro é preciso para manter o SUS funcionando. E isso volta para uma questão mais ampla, que é se a população brasileira está disposta a investir mais no SUS. Se a gente perguntar para ela, dada toda a campanha que existe contra o SUS, pela imprensa, vai dizer que ela vai falar assim que não. Então, a circunstância é uma circunstância difícil. Além disso, soma-se a isso a conjuntura que nós estamos vivendo. A queda do preço do petróleo está levando, a notícia que vai sair hoje nos jornais de amanhã, é a quebra da União Soviética, olha como eu estou antigo, da Rússia. Tá? A quebra da Rússia. Por quê? Porque o petróleo da Rússia é um petróleo que não é barato, a extração do petróleo. E aí o preço caindo, ela começa a não ter como vender o petróleo dela. O pré-sal, se cair muito o preço do petróleo, tem que parar, tem que fechar o poço, esperar até outro momento. Aquele dinheiro todo que viria para a educação, para a saúde, não virá. Então, daqui os próximos momentos, aqui os próximos meses, serão meses difíceis. Tá? Não fosse isso, se estivesse acontecendo o contrário disso, e nós estivéssemos num momento de crescimento econômico, há um acordo feito entre os BRICS, tá? Exatamente, China, Rússia, Brasil, África do Sul e Índia, dizendo assim, a gente já tem condições de começar a pensar esse planeta. O banco de financiamento dos BRICS é esta possibilidade. O acordo que fizeram no encontro que teve aqui no Brasil mostra esta possibilidade, ou seja, quebrar o campo da hegemonia americano-europeia. Isso pode construir uma nova história para os próximos 20, 50 anos, onde o Brasil passa a ser a protagonista, juntamente com esses outros países. O que significa a possibilidade de uma troca. Quem sabe a gente não esteja lendo em mandarim daqui a algum tempo, e os chineses lendo em português. Ou seja, um novo tipo, uma nova geopolítica. Agora, se isto não acontece, a história, e esta que é dominada pelo mercado, vai continuar. E aí nós teremos essa circunstância. Talvez aumentar o mercado de trabalho para os psicólogos, e os psicólogos sendo formados por agência de formação que estão na mão do capital americano, com os livros produzidos por eles. Nós vamos voltar ao período que a Odete estava mencionando. Lembrando que a maior parte dos psicólogos formados hoje são formados pelas escolas isoladas. O maior componente de formandos sai das escolas isoladas. Escolas isoladas é essa que tem em Itupeva, que tem em Patos de Minas, que tem... E exatamente são essas que vão ser atingidas. Eu e Ana somos autores de um livro que é bastante conhecido, particularmente nessas escolas, que se chama Psicologias. Nesse momento, nós estamos vendo um livro, que é um livro geral de psicologia, que está sendo muito vendido, é um livro que chama Psicologias, não é introdução, é um outro nome, mas é um livro de capa vermelha, bonitão, muito bem ilustrado, editado pela Record.
e tem um concorrente que é muito parecido, editado pela editora Globo. Tá? Eu duvido que qualquer professor de psicologia utilize aquela publicação, porque ela é superficial demais, para formar estudantes de psicologia, mas sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Então, assim, concluo, acho que é a última coisa, né? Você vai falar? Sim. Não, eu ia fazer um comentário sobre isso. Não, mas aí você vai fazer e vai fechar, né? Então, você veja só, a gente vive um momento agora que é um momento peculiar, tá? Além de tudo, do ponto de vista do projeto político, né? O fato da Dilma ter sido eleita com os 52% de voto colocou em xeque o projeto político. As manifestações aqui na Paulista, que são na Paulista pelos paulistas, que é o único lugar onde estão acontecendo essas manifestações. Percebeu, né? Então, mas elas estão acontecendo. Portanto, há que se também levar em consideração, tá, essa questão que é a discussão de qual o projeto de desenvolvimento que o país está querendo. Queria só, aproveitando a presença dos professores, eu queria só fazer um breve apontamento, um pouco do que foi falado, e, por favor, aproveitando a presença, me corrijam, se não for por aí, que eu fiquei pensando um pouco, né, a partir do vídeo, do debate, das questões na psicologia social, né, no papel da psicologia social e da psicologia social crítica. Acho que aí tem um ponto, né? E me parece que a questão, para mim, fundamental é a questão da política. Então, assim, entendendo a partir desses estudos, pesquisas, intervenções, parece que está claro que o conhecimento não é neutro, né? Nenhum conhecimento é neutro, ele é localizado historicamente. E tem efeitos, né? Tanto o estudo, o conhecimento, enfim, os estudos, o que é produzido, as intervenções têm efeitos na realidade, têm efeitos políticos. Eu acho que a Ana Bahia Bock levantou, né, algumas dessas diferenças. E fiquei pensando na questão, né, desse político, na própria no apontamento da professora Odete, quando ela reconstrói a memória a partir de uma perspectiva, porque é sempre a partir de uma perspectiva, né, e tem seu ponto político, né, tem sua contextualização histórica. E o Odair fala, né, acho que aí foram vários aspectos em relação à política que me parece fundamental. Primeiro, falando da memória da psicologia no contexto histórico e político, não à toa falou-se em resistência, falou-se em hegemonia, né, do conhecimento dessas relações norte e sul, porque aqui a gente pode ver não só o efeito da psicologia, mas também, né, o efeito da psicologia também no resistir, ou seja, pensar a psicologia e em relação à política, mas também, eu acho que isso é importante relembrar, a política na psicologia e a política da psicologia, né? Que política que está aí no conhecimento que é produzido. E quando a Odete pergunta para que serve a psicologia, acho que é um pouco isso. Qual é a função, qual é o efeito, né, dessa psicologia? E eu achei esse debate, na verdade, muito importante. Eu acho que a gente está num momento para fazer isso mesmo, para pensar essas relações. Por favor, me corrijam de novo, se vocês quiserem acrescentar algum ponto. Eu queria, agora, como sempre, agradecer muito a presença da professora Odete, do professor Odair, da professora Ana Bahia Bock e também do GT, que participaram de toda essa produção, e a todas e todos que estavam presentes aqui. Obrigada. Só um lembrete. Como a gente já falou, todo o material, né, produzido
no CRP está disponível online do grupo de trabalho de memória e história da psicologia. Tem material também impresso aqui que dá, e em vídeo também que dá para pedir aqui no CRP. E nós temos o CEDOC, né? O Centro de Documentação, que fica bem pertinho aqui no Oscar Freire, que também a gente pode utilizar sempre que quiser, inclusive dá para ligar, marcar a hora, vir. E tem bastante material, né, histórico na psicologia, da psicologia também. Então, obrigada.